A gente fica feliz de poder contribuir com alguma coisa que possa inspirar as pessoas nesses tempos tão difíceis, né? Legal, Futebol, fé, futuro, né? Então a gente usa a ferramenta futebol para comunicar o amor de Deus e a transformação que ele pode dar especificamente, né, crianças, adolescentes e jovens. Escreve sobre isso. Viver para mais, né? Viver para si Viva mesmo. por mais, né? Nesse livro, sim. Você pode viver para si mesmo ou você pode viver para mais, que é viver para a glória de Deus, né? No sentido de que essa é a vitória que nós queremos, né? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Aqui nós trazemos convidados que falam e fazem. É redundante, mas tem muito significado essa fala. Nossos convidados, eles transformam o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar dessa forma, mas com certeza, na bolha social onde os nossos convidados estão, eles com certeza estão transformando o mundo. Se você gosta de ouvir conversas inspiradoras, não deixe de se inscrever no canal desse podcast, porque com certeza aqui toda semana você vai encontrar histórias que vão te proporcionar esperança no mundo em que nós vivemos. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado, o Zé Freitas. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo aqui com a gente, contar um pouco mais sobre o que você anda fazendo por aí. Opa, uma alegria estar aqui, Pedro e Júnior. A gente fica feliz de poder contribuir com alguma coisa que possa inspirar as pessoas nesses tempos tão difíceis, né? Legal, legal, Zé. Zé é um amigo de muito tempo. A gente tem tanta coisa que a gente viu acontecer e tantas coisas que a gente... Agora há pouco, quando ele chegou, né, ele viu, a Júlia está aqui hoje com a gente, e aí ele falou, nossa, eu lembro de você pequenininha, né? Então, você fala que a gente já se vê, já se encontra por aí há algum tempo. Zé, hoje, né, para você que tá vendo aqui, sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o futebol como ferramenta de transformação social. Porque a gente, quando encontra alguém que está, né, apaixonado e, no caso, focado outras coisas que ele faz, mas focado num jeito de transformar a partir do futebol. Então, esse é o nosso amigo José Freitas. Então, acho que a gente começa como que futebol, sei lá, entrou na sua vida, né? Brasileiro com mais de 50, né? Só tinha futebol para jogar. Era o esporte obrigatório, mas assim, nasci no interior de Goiás e... Que cidade, Zé? Cidade de Mineiros, Goiás, sudoeste, já ali atravessando para o Mato Grosso. E a cidade pequena, né? 30, 40 mil habitantes na época, e claro que o futebol era uma boa oportunidade. E o meu irmão mais velho jogava muito bem e ele abriu o caminho para todos os outros irmãos, né? E trabalhando também, desde muito cedo trabalhava com meu pai. E meu pai trabalhava num posto de combustível, né? Era uma... posto, mas também loja de vendas de carros e tal, e ali tinha um time, né? A Ford, o time da Ford. E ali eu comecei, uns 14, 15 anos, eu já jogava no time dos adultos, né? Então chamava um pouco a atenção porque eu comecei bem cedo, já disputando o campeonato da cidade, depois indo jogar ali na região. Acabei até chegando a ser profissional no Mineiros Esporte Clube. Estava lembrando com meu genro, ele foi fazer ministério esse fim de semana em Goiatuba, né? E aí eu disse para ele, olha, em Goiatuba eu fiz o meu primeiro jogo do Campeonato Goiano. Olha só. Minha estreia. E assim, com aquela esperança, assim, aquela ilusão, né, de que o futebol profissional era uma coisa
Possível. E também Acessível. Diferente, né? Porque era, afinal de contas. E aí foi meio decepcionante, porque naquele jogo eu vi como que os árbitros e a interferência, né? Define muito o rumo do o jogo. rumo do jogo. A gente foi prejudicado no jogo, levou um gol logo foi marcado um pênalti logo no início e a gente segurando, até chegando até o final, último momento do jogo, o juiz deu um outro pênalti e aí sim perdemos de 1-0, né? Aí eu já falei assim, bom, experiência boa, né? Para começar, então, ter uma visão mais realista da vida, né? Era só um jogo que no final era como jogar pelo time da Ford ou jogar com os amigos, né? Mas foi importante porque nessa época eu joguei durante mais ou menos 1 ano e depois fui fazer outra coisa, estudar e tal, né? E como que você veio parar aqui pro lado de cá do país? Então, eu tô como se estivesse do lado de lá, é tão longe assim, né? Não é tão longe, mas a gente tá Mas falando no meio do país, né? Bem no centro, lá no meião, 1.150 quilômetros é bastante distância, né? Bem no centro do país, né? Vindo aqui no A litoral. princípio, Assim. eu achei que minha carreira de esportista tinha acabado, porque eu jogava mais futsal, né? E depois fui jogar no campo. E aí, nesse entretempo, eu vim estudar em São Paulo para fazer o curso de teologia. E ali, nós começamos também ter a oportunidade, através de um professor que gostava muito de futebol. E aí, nós jogamos Campeonato Paulista de futsal por um tempo, né? E nesse período, primeiro foi... porque eu vim fazer o curso teológico, depois eu emendei com o curso de educação física e aí uma carreira aí mais ou menos curta de futsal, uns 5 anos que a gente jogou. Foi. Tá. Você foi voluntário em eventos e coisas que o Atletas de Cristo fez. Qual a influência deles assim nesse momento na sua vida quando você está considerando vocação e paixão pelo futebol? Como é que foi isso? Assim, quando você via que... porque tem uma coisa pra gente, né? Eu ouvia, né? Dessa organização e sempre quando tinha algum evento tem um dos jogadores ou tem alguém conhecido, né? Falando e tal. Como é que foi quando você... Assim, a primeira experiência com esse movimento? Então, na década de 80, né, o movimento de Atletas de Cristo estava muito forte. E esse, que era um dos líderes que nós estávamos trabalhando, ele fazia capelania nos clubes, né? Então, a gente foi no São Paulo, na Inter de Limeira, na Portuguesa. E eu levava os materiais, né? Você era o roupeiro dele. Eu levava e ele que fazia palestra, abertura para assim, palestras motivacionais, né? E eu me lembro que para mim foi um salto, né? Eu via na televisão os jogadores do São Paulo e aí algumas semanas depois eu estava dentro do vestiário, né? Do São Paulo, orando com jogadores que eu só via pela televisão, né? Então, foi uma experiência, assim, interessante, porque eu não imaginava que eu iria ter essa oportunidade de conviver, né? E aí, com Atletas de Cristo, nós tínhamos esse time que era levando o evangelho através do esporte, Levai, e a gente fez alguns trabalhos de viagens missionárias para a Espanha, para o Marrocos, né? Foram as experiências que foram bem marcantes até para a minha... E você foi visão. Jogando? Eu fui jogando. Eu jogava no time legal. de futsal, e nós jogamos contra seleções de cidades, né? E jogamos contra times profissionais de campo. Nessa viagem para a Espanha, foi interessante que nós jogamos
fomos para Rabat e jogamos contra a seleção sub-23 do Marrocos. Uhum. Mas podia ganhar ou não? Não, o jogo foi 2-2, né? Mas podia ganhar, se vocês quisessem, podia ganhar ou não podia? Porque tem jogo desse que não pode ganhar, você tem que jogar... Podia ganhar. A seleção do Marrocos estava se preparando para um campeonato de fala francesa, é um treinador brasileiro que estava comandando o time, e ele fez o convite até para ajudar a gente lá e também para ter essa oportunidade. Sim. Então foi muito interessante porque... foi uma das primeiras experiências assim de uma experiência transcultural, né? De utilizar o futebol num contexto que não o brasileiro. E islâmico, foi muito, né? Muito foi muito desafiador. Né? Foi muito desafiador porque no nosso grupo, 20 jogadores, nós fomos orientados a levar alguns materiais, né? Então a gente estava levando Novos Testamentos, porções da Bíblia. E quando a gente chegou na entrada do Marrocos, na alfândega, tinha um dos nossos jogadores que era português. E aí nós tivemos que ficar ali esperando e com receio de que nós fôssemos descobertos e tal, né? Então, alguns jogadores estavam muito nervosos, que eles nunca tinham passado uma experiência assim. Então, foi um tempo assim, bem especial. Quando eu tinha ali os 24, 25 anos, né? É a idade do Pedro. Né? Mas aí, você, essa experiência, você teve... Acho que é interessante pensar nisso, né? O futebol, desse jeito, levou você para muitos países? Sim. Essa primeira experiência foi bem rica. Infelizmente, por alguns desencontros das duas organizações, né, que era o Levai e Atletas de Cristo, nós não fizemos outras viagens com esse mesmo formato. Mas depois eu tive a oportunidade com o grupo de jovens da Igreja Aliança, onde eu era pastor de jovens. Nós fomos jogar nas Filipinas. Jogamos uma Copa contra seleções da Tailândia, Camboja, Filipinas, né? E era o time do grupo de jovens da igreja aqui. E isso foi bem marcante. Era a seleção da Aliança, da Igreja Aliança aqui de São Paulo, né? Do aeroporto. Que tinha alguns ex-jogadores que jogaram no Juventus, né? E tal. E depois, através do Ambassadors, que é essa... onde o foco acabou acontecendo, a gente fez viagens missionárias para Portugal, para Espanha, para Alemanha, para a Rússia várias vezes, né? Um grupo foi para Irlanda, para Sérvia, também aqui para o Chile, para Paraguai, Uruguai. Então, assim, o futebol abriu oportunidades que... Uma das últimas vezes que a gente se encontrou, tinha um grupo de chilenos com você, eu acho. Sim. Né? Esse grupo de chilenos, eles estão sendo treinados com o nosso treinamento aqui de São Paulo e estão implantando programas, não só escolinhas, mas o Soccer Camp, que é um programa do Ambassadors. Eles estão implantando no sul do Chile, na região de Temuco, mas também na capital, em Santiago, né? Então, é um grupo que é da Aliança, que se interessou pelo projeto, né? Agora nós vamos ter o treinamento, estão vindo uns 12 a 15 para esse treinamento. Mas já teve treinamentos que vieram 30, 33. Então... Tá. E quando assim, desses países, né? Você teve na Ásia, teve na Rússia. Eu acho que para nós os países que levantam mais curiosidade, né? São esses que estão mais longe da gente. Qual dessas culturas que você teve relação que sem dúvida nenhuma, né, o futebol abre a porta, mas que você fala assim, isso foi uma oportunidade diferente de experiência e proximidade? O que você tem como história que está guardada aí no coração? A minha primeira viagem foi muito especial, porque era bastante jovem e eu me identifiquei muito com a cultura
hispânica, né? Com a língua espanhola, né? E foi bem marcante. Mas, assim, essa viagem para as Filipinas, que é um país asiático, né? E aí descobri que o filipino é meio brasileiro da Ásia, né? Eles estão em todas as partes e são, assim, mais descontraídos, né? O asiático mais parecido com a gente. Assim... Talvez, né, assim, que deixou mais experiências foram essa primeira viagem que foi Espanha e Marrocos, né, porque também a cultura árabe é muito distinta, e a gente pôde conhecer. E as viagens que a gente foi para a Rússia também, né, a gente foi para São Petersburgo, que é a região norte da Rússia. Uma cidade, talvez a cidade mais linda que eu já conheci. É São Petersburgo. Tem que ir lá. Tem que fazer uma lua de mel lá. Uma coisa assim lá, que é um lugar lindíssimo, chamada Veneza russa, né? Porque o Peter lá foi espiar a Itália e copiou. Tem uma coisa assim. E fora que uma cidade multicultural, né? É muita mistura. Sim, tem intercâmbio, né? Tem as escolas lá, né? Levam muitos alunos, né? Sim. E a gente contribuiu com o trabalho na Rússia, fazendo alguns treinamentos, e tem várias igrejas que continuam fazendo esse trabalho com acampamentos. Eles trabalham muito com os acampamentos tradicionais, né? E também algumas escolas de futebol que a gente deu o start, mas que, na verdade, eles não estão vinculados a ambassadors, mas as igrejas locais lá fazem esse trabalho. O pessoal fala bastante sobre... A gente quando fala de igreja, do evangelho, de missão, sempre fala bastante sobre eu imagino que você foi depois de ter caído o muro de Berlim, que é o significado principal que a gente dá para a mudança de regime, né, do fim da União Soviética. Sim. Mas como é que foi esse clima? Porque você está indo lá, que é uma intersecção forte aí do evangelho e da tua vocação de ser pastor e trabalhar também com futebol. Como é que foi? Sentiu alguma pressão sobre isso? Sim, 2010 foi a primeira viagem que a gente auxiliou para ir para a Rússia, porque nós tínhamos um missionário que estava na Rússia desde 2007. E aí, na verdade, ele foi em 2004. Aí, em 2010, ele fez uma primeira viagem. Nosso amigo Gui Lima, que foi... É verdade. E aí, nós engatamos algumas outras viagens seguidas. 2012, 12, depois 14. E até chegar à Copa de 18, a gente fez bastante investimento lá, né? Mas uma das viagens, a que eu fui, que foi em 2014, enquanto a Copa estava aqui, a gente estava na Rússia. E naquele 7-1 eu vi 14 gols, porque o delay, né? Sim. Eu estava assistindo pela internet, né? Então foi uma experiência traumática até do 7-1. O meu foi 14-2. Mas lá a gente estava numa equipe de... várias denominações, né? Um era metodista, o outro é batista, outro é aliancista e tal. E nós fomos visitar alguns líderes russos, né? Que lá é muito restrito. Por exemplo, nós fizemos um evento numa escolinha de futebol e apresentamos o time e tal, e engatamos uma conversa do evangelho, né? E algumas pessoas responderam. Só que a gente ficou sabendo depois que aquele líder que permitiu a gente fazer uma apresentação do Evangelho, ele foi demitido da escola. E que não é uma coisa que eles admitem, né? Mas, por outro lado, eles... atrapalhando aqui a conversa. E foi muito interessante, Júnior, porque assim, quando a gente estava expondo para os líderes russos que o futebol poderia ser uma ferramenta,
eles perguntaram, mas vocês são de qual igreja, né? Aí um falou, sou X, outro Y. Nós estávamos ali em um grupo de 6 e cada um era de uma denominação diferente, né? Então, na verdade, a gente estava dando esse recado de que nós estávamos ali como expressão do reino para pensando no potencial que o futebol poderia ser utilizado pelas igrejas da Rússia para alcançar, né, os russos, e especificamente porque estava chegando a Copa do Mundo e eles poderiam ter essa oportunidade de fazer algumas coisas juntos, né? Que lá, pelo que nós estávamos ouvindo, cada um corria para um lado, né? Então, foi muito legal poder, né? Presencialmente, cada um se apresentar sendo de uma denominação diferente, porque o interesse era que o reino de Deus avançasse e que as pessoas pudessem ser alcançadas, porque o futebol, mais do que uma expressão da cultura, no caso, hoje é um grande negócio global, né, o futebol, mas, de certa forma, a gente fica perguntando, né, por que Deus nos deu, né, assim, muito dentro da cultura brasileira, essa capacidade de se expressar através do futebol, né? E também lá fora o brasileiro ele é muito conhecido exatamente pela ser acessível, às vezes festeiro, alegre, né? Bem-humorado, né? E eu penso que um dia Deus vai perguntar para nós, olha, o que você fez com isso, né? Porque eu te dei, olha, você nasceu num país assim, você teve essas ferramentas, e por que você não usou, né? Então... tem um livro, né, que ele foi editado com um nome diferente, mas o primeiro nome que ele foi editado é o Fator Melquisedeque. Não sei se você lembra desse livro. O testemunho de Deus através das culturas, ou através das nações, não sei qual era o subtítulo. Eu sei que depois... Don Richardson, escreveu também o Totem da Paz. Aliás, para mim é né, se você for muito fundamentalista, não leia esse livro. Agora, se você for uma pessoa que gosta de compreender as culturas e saber a forma como Deus se apresenta, esse livro é muito interessante. Agora, considerar que quando a gente lê um livro desse, eu fiquei pensando depois que eu terminei de ler, qual é a forma que Deus aparece, né? Testemunha a partir da nossa cultura. Que culturalmente fala assim que o que a tese do livro é que Deus se apresenta a partir da nossa cultura, da cultura de uma nação. E lendo e pensando, né, no meu processo, eu estava numa viagem missionária, eu estava lá na missão Kaiowá, quando eu estava lendo esse livro. E então estava ali, né, vendo os índios Guarani Kaiowá e os índios Tupi-Guarani, né, os índios Guarani, né, que falam Tupi-Guarani. E quando comecei a pensar nessas coisas, pensando nisso, e eu cheguei nessa conclusão, falei assim, na cultura brasileira tem a ver com o bom humor, né, com a leveza que você, né, tentar se comunicar com as pessoas, receber bem as pessoas, então tem a ver tem a ver com o bom humor, tem a ver com hospitalidade, tem a ver com a comida. Né? Porque não tem um estrangeiro que a gente traz aqui que não fique impressionado com a nossa variedade de comida boa que a gente tem aqui, né? Verdade. Eu penso assim que na minha identificação com o futebol tem a ver com essa cultura do interior, né? Depois as oportunidades que surgiram. Mas eu percebo que, assim, o fato de ter estudado, né, a educação física me deu oportunidade também de ver, né, as
os caminhos que Deus colocou ali que eu poderia usar, dado o meu tempo, né? Então, hoje eu estou bastante envolvido, né? Eu pensei que nessa altura da minha vida eu não estaria tão ligado, né, ao esporte, porque também vieram outras coisas, mas por mais que eu tivesse feito outro tipo de ministério, outro tipo de trabalho, a questão do esporte, né, mas especificamente do futebol, sempre batia na minha porta, né? Que legal, que legal. Zé, de forma indireta, né? Até esse momento da conversa, você trouxe alguns elementos sobre como o Ambassadors trabalha. Mas conta pra gente de forma direta agora, né? Como, em que frentes vocês estão atuando com o futebol? Como é o modelo de trabalho de vocês? Então, Pedro, a gente tem esse slogan, futebol, fé, futuro, né? Então, a gente usa a ferramenta futebol para comunicar o amor de Deus, né? E a transformação que ele pode dar especificamente, né, crianças, adolescentes e jovens. A gente quer dar uma perspectiva de futuro para esses jovens, né? E o nosso modelo é muito simples, né? Se você tiver uma bola e uns coletes, você chama a galera. Então, tem várias ferramentas, né? Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de Futebol na Comunidade, que é um programa que pode começar com uma escolinha, ou com um soccer camp, ou com um time de adolescentes e jovens adultos na igreja. Então, o Ambassadors tem um dos valores é trabalhar com a igreja, porque a gente entende que a igreja ela dá mais sustentabilidade à proposta do discipulado através do futebol. Porque muita gente, a gente já falou sobre evangelizar através do esporte, mas o Ambassadors está mais focado em discipular crianças, jovens, através do futebol. Por quê? Porque, naturalmente, o futebol promove relacionamento. Então, se você tem encontros regulares para jogar, para participar de campeonatos, para desenvolver, então você tem um caminho para caminhar, para fazer juntos, né? E aí nós utilizamos o TREC, que é esse treinamento para voluntários e para treinadores, pretensos treinadores, né? Que vão começar o trabalho numa comunidade ou numa igreja local, né? Além do TREC, nós temos também que a gente chama de associação, né? Para todos os que estão envolvidos, desde os que jogam, os que organizam como diretor ou treinador, fazem parte de uma comunidade que nós incentivamos o desenvolvimento, né, através de alguns eventos específicos para mobilizar essa galera, né? Então, o caminho que a gente tem utilizado é esse de aproximar de igrejas e de líderes que queiram, né, serem capacitados. Onde que começou o Ambassadors? O ministério começou em Bolton, na Inglaterra, através de 2 ingleses e um americano. E a história é assim, nos primeiros 10 anos, ele ficou ali por Bolton, Londres, né? E era um braço de uma missão chamada uma missão internacional, que era um departamento que trabalhava com futebol. E aí, depois desses 10 anos, quando o americano assumiu, aí o ministério cresceu para outros países, né? Hoje, o Ambassadors está em 35 países e em várias partes do mundo, né? Eu ouvi de alguém, eu não sei se é real, que
na Ucrânia tem um trabalho do embaixador numa cadeia, era isso? Fez atividades numa cadeia? No Chile. No Chile? No Chile. Tá. No Chile e especificamente na África do Sul, com os prisioneiros, né? As prisões eram muito violentas e eles iniciaram programas de discipulado. Essa é a história do Nelson Mandela, né? Inclusive Exato. tem uma coisa, né? Tem o filme, né? Chamado lá, o nosso programa chama Hope Academy, Academia de Esperança, né? E aí eles trabalhavam com formação de times, campeonatos, e depois muitos desses presidiários, né, quando eles saíam, eles voltavam para sua comunidade e começavam projetos com futebol lá na comunidade de onde eles... Que legal. Então, tem várias histórias assim. Agora, cada país tem uma vocação, né? Por exemplo, no Congo, né? Agora está acontecendo algo fantástico, que uma grande denominação do Congo abraçou esse programa de futebol na comunidade. E eles decidiram que eles estão no país inteiro. Eu falei Congo, mas é Ruanda. Ruanda, troquei o país. E essa denominação, ela está em várias partes do país e ela começou um programa de escolinha para crianças. 50 meninos, 50 meninas. Cada academia tinha 100 crianças e eles tinham 80 lugares. Então, uau! É bom. Na África é tudo muito numeroso. 8.000 crianças recebendo esse programa que eu falei para você, né? Que é um material que conta uma história do futebol e conta uma história bíblica e depois fazem. Então eles estão usando isso lá para discipular crianças através do futebol. Que legal, cara. No começo da sua resposta, você falou sobre o Soccer Camp. Como que funciona? Né? Como que é essa parte especificamente? Então, a gente trabalha com crianças de 6 a 12 anos, que é a fase que eles querem aprender, né? 13 em diante, você tem que usar outro programa porque eles querem competir, né? Então, aí entra o time. Mas do 6 ao 12... O Soccer Camp, no modelo que nós temos feito, inclusive vem do know-how que o pessoal dos Estados Unidos faz, como, para nós entendermos aqui na nossa cultura, é como uma EBF, né? 5 dias intensos de futebol. Então, a criança chega tipo 9 da manhã até 4 da tarde... e joga bola e tem tempo bíblico e tem... Então, também pode ser feito num acampamento tradicional, né? De 3 dias, 4 dias. Mas o nosso programa normalmente tem o conteúdo para 4 dias intensos e a Copa do Mundo. Porque no Soccer Camp, a gente trabalha a questão da competição e o desenvolvimento individual. Então, a criança ela é desafiada a crescer, né? E competir individualmente. E depois ela faz parte de um time, que ela compete também coletivamente. Então, no final, tem os destaques para os que cresceram, né? Individualmente, mas isso também dentro de um contexto que os pais, né, a igreja participa na grande Copa do Mundo do sábado, em que os filhos estão se apresentando, né, nas competições individuais e também na competição coletiva. Então, é um grande estímulo, porque, falando para o Júnior, nós temos uma experiência aqui em Atibaia, da Igreja Batista Revive, que os jovens da comunidade estão envolvidos, né? Então, a gente tem os treinadores principais, mas tem os auxiliares, que podem ser os adolescentes e os jovens da igreja, que vão
ajudar a conduzir aquele soccer camp. Então, em geral, a gente alcança entre 30, 60, 80 crianças cada soccer camp. E tem uma continuidade no nosso currículo, né? Porque eles fazem a história que começa na criação, depois vai por outras... E eles vão aprendendo em conjunto sobre o esporte e sobre a Bíblia. De quanto em quanto tempo que vocês têm evento? Nós temos um que é um evento anual, mas nós temos disponível para fazer com as igrejas, né? Então, por exemplo, a Igreja Batista Revive, ela está fazendo a cada 6 meses. Então, em 1 ano e meio, a gente já fez 3 experiências. E qual é a experiência que você tem? Os participantes, eles voltam a fazer de novo ou eles falam, é só uma vez e deixa aqui? Eles ficam encantados, né? Eu tive a experiência de levar eu sou voluntário num ministério chamado Casa Esperança aqui, próximo, né, no Grajaú, e a gente conseguiu, ano passado, levar 15 dos meus alunos, né? Eles se empenharam lá, a gente correu atrás e eles foram. No final, a gente tinha um acampamento de umas 60 crianças e 30 eram crianças de projetos sociais. E eles voltaram muito diferentes. E, assim, o estímulo para o meu trabalho aqui foi incrível, né? Mas, assim, uma coisa marcante foi quando eles amam futebol no campo, na quadra. Mas a hora que falou assim, no meio da tarde, agora é a hora da piscina. Para eles, a experiência de estar naquele lugar e poder ir para a piscina foi até maior do que a experiência com o futebol, né? E, claro, vários deles ganharam. Um foi o melhor goleiro, o outro foi o artilheiro. E eles voltaram assim, muito animados. Isso facilitou o meu trabalho aqui, né? Quando eu pude continuar, né? E estou planejando para esse ano eles poderem participarem do Soccer Camp que a gente vai realizar. Zé, você esteve na Índia? Tive na Índia, mas não com o futebol, exatamente. Mas, é que eu sei que tem um projeto lá de futebol, lá, né? Então, mas não diretamente, né, eu com o futebol. Mas a nossa igreja... em 2003, enviou uma família missionária para a Índia e uma das ferramentas que ele usou foi o futebol. Então, ele participou comigo de um treinamento aqui e foi e estabeleceu lá 4 academias de futebol e 6 igrejas. Uau! Que coisa, então, né? Plantou igreja com futebol. Com futebol. E eu fui lá, então, em 2008 para conhecer o trabalho, né? E foi um trabalho de muito impacto, porque hoje eles seguem trabalhando com um grupo de mais de 1.000 pessoas envolvidas nessas academias de futebol e nas comunidades ou igrejas, né, que eles têm. Na verdade, estão, acho que 2 ou 3 igrejas mais estabelecidas no formato que a gente conhece e as outras são nas casas, né? Mas foi muito impactante, porque Índia, como você falou, né, talvez negativamente, né? Sim. A cidade de Calcutá e a cultura, né? É uma cidade muito espiritualizada, né? Por outro lado, você tem os hindus, você tem os bengoles e você tem os muçulmanos e é uma 25 de março religiosa, colorida. Eu já andei de trem, de ônibus, a gente fala aqui em São Paulo no horário do rush. Pensa que a cidade é o tempo todo. Minha esposa passou alguns apuros lá. Mas foi, assim, muito bom, né? Assim, ver
uma cultura muito diferente, mas como também ali, né, o esporte principal da Índia é cricket, né? Mas hoje... Uma influência inglesa, né? Hoje tem muitos trabalhos com soccer, né? Com futebol e foi uma experiência... esse é um caso de sucesso, viu, Júnior? Sim. Que eu pude ver em loco, né? E depois essa família mudou para Tailândia e também começou trabalhos assim, né? E já são 30 anos que eles estão envolvidos. Você teve em Mianmar? Alguém do Ambassador esteve lá, né? Foi o grupo do GVN, né? Do Gui. Do Gui. Tá. Eles foram... Uma dessas viagens foi em Mianmar, com Atletas de Cristo, né? Uma versão Foi... É impressionante, né? A gente tá falando de quantos países aqui a gente falou, Quantos né? países, quantas viagens. Quantas coisas... Quantos jogos, né? Quem gosta de viajar, quem gosta de futebol, tem uma coisa impressionante, assim, da energia. E aí eu tô conversando com o Zé, misturando as histórias aqui, porque tem pelo menos uns 4 ou 5 do pessoal que esteve em diferentes viagens com você, que eu ouço um pedaço da história com um, com o outro, testemunho e tudo. Sim, sim. E tem uma coisa que é interessante, que é no nosso projeto de futebol, chama Vida em Jogo. E o Vida em Jogo, nossos treinadores, nossos voluntários, sempre que a gente mandou pro track. Sim. Aí eu soube que você falou que ia fazer o track 3 e eles todos pararam no 2, né? Porque eles não... E você falou que agora, né? Vai ter, daqui a pouco a gente vai falar de como que pode participar do track. Mas uma das coisas assim que a gente tem no Vida em Jogo, e a gente viu, e a gente fez muitas viagens aqui em diferentes cidades aqui no Brasil, e uma das coisas que a gente sempre levava era o futebol, né? Como um meio de conectar com a comunidade, assim, em todos os lugares que a gente teve, do Amazonas, e assim, tem histórias, né? Coisas engraçadas, né? O Samuel e o Márcio... O Samuel, o Márcio e o Rogério estavam... O Rony também. Estavam treinando um grupo lá. Você estava como voluntário. Numa cidade... Não lembro o nome. Cidade que você ficou? Qual cidade? A cidade lá do Amazonas que teve o projeto. Maraã. E eles foram treinar as meninas. Foram treinar as meninas lá, que elas iam ter um campeonato, alguma coisa. E o prefeito da cidade pediu, já que estava lá e tinha um professor de educação física, tinha os treinadores... Aproveita e treina o time aí, né? E tal. E eles pegaram parte do horário e davam dando treino lá pro time naquelas 2 semanas que a gente teve lá. E tinha foram fazer um jogo contra lá e tinha uma goleira. E a goleira tava grávida. Esse negócio assim, como pode, né? Adolescente grávida, essa é uma condição, infelizmente, das nossas periferias aqui, mas tal era a vontade de jogar bola que nem se preocupa, nem pensa, o que a gente pensa com alguém que tá grávida, né? Que tá grávida, né? Vai levar uma bolada, ela não tava nem aí, tava lá no gol, e aí, não, você não pode ficar aqui não, né? Assim, várias coisas engraçadas que a gente viveu, mas muitas experiências profundas com Deus. Tem algumas histórias, vou lembrar de uma delas aqui, que aí é daquelas histórias que vocês que fazem um Ambassador, vocês precisam conhecer. E acho que não teria como vocês saberem, só se o Márcio ou o Samuel te contou em algum momento. A gente fez um dos nossos projetos em Brasília. E as igrejas da Aliança que receberam a gente lá em Brasília. Riacho Fundo. Isso. E aí a gente foi na cidade estrutural. Sim. É uma favela, né? É o pessoal... no lixão ali e tal, lixão, e toda coisa assim que a gente não pensa que tem em Brasília, tão perto dos palácios de Brasília, essa estrutura, a cidade estrutural, né? E aí, o pessoal trabalhando e tal, e foram numa quadra, e aí tem toda a história deles chegarem lá com um saco de bola e um monte de colete e cone, e chegaram e assim, uma autoridade que a gente fala que é uma autoridade que o futebol dá, mas que a gente sabe que também tem um negócio espiritual, assim, que chegou lá e eram os traficantes que estavam jogando, era o pessoal da Boca que estava jogando na hora.
E eles chegaram, eles viram aquilo e foram deixando. E o pessoal fala que o Márcio não sabia, o Márcio colocou para fora o dono da boca. O dono da boca. O dono da boca tirou a arma, deixou guardada lá e foi lá e falou palavrão. E o Márcio fez, eu acho que fez o cara pagar 10 e botou para fora da quadra. E depois descobriu. Oh, Jesus. Aí descobriu quem era. Mas sei que essa foi uma experiência profunda que eles tiveram. E aí algumas dinâmicas do Ambassadors, e eu acho que eu vou contar uma aqui daqui a pouco, mas o que aconteceu? Mudou aquela experiência lá. A gente estava num grupo de uma igrejinha que estava a começar ali, né? E tudo que aconteceu lá, muitas histórias. Eu não estava lá com o grupo, eu cheguei no final e todo mundo tinha muita história para contar, coisa incrível do que aconteceu nesses dias. E aí, a história do pessoal do futebol. Então, tem várias frentes de gente trabalhando, né? Uns 30 voluntários. E aí, o grupo do futebol, entre eles, o último dia que eles foram, estava chovendo. E se chove, não tem futebol, que não tem quadra coberta. E aí, eles contam a história de ser uma das vezes que a gente conta várias histórias sobre isso, né? Não foi uma ou duas vezes. E aí, as pessoas podem... Um monte de gente pode criticar isso. Tem testemunho que tem que estar no clima, né? Mas algumas vezes nós oramos para não chover e não choveu. Essa foi uma delas. Uau. Que os caras oraram, que não podia chover porque era o último dia. Ele falou que, assim, choveu em volta, na cidade inteira. E, olha assim, era impressionante, porque quando a gente chegou lá, eu cheguei, viajei daqui para Brasília de carro, e a gente, sei lá, umas 6 horas antes de Brasília, estava chovendo. Chegou lá, tava todo mundo reclamando, o dia inteiro não deu para fazer nada, tava chovendo. Mas os caras que estavam na quadra, estavam todo mundo vermelhaço de queimado de sol. Eles falaram que eles nem acreditaram, porque eles nem levaram protetor. Eles falaram que a gente não levou protetor. Chegou lá, a gente torrou. Então, então, aquele negócio da oração nem teve fé nesse negócio do sol. Coisa incrível. Torrou os caras. Mas era o encerramento. E aí eles contam a história, né? Que fizeram a dinâmica, oraram com o pessoal. E à noite eu tava lá no lugar, o lugar onde o povo se reunia. Tava lotado. Tava todo mundo lá. Todo mundo que tinha tido alguma história com a gente estava lá. Foi uma coisa muito profunda, assim, emocionante, assim, das boas histórias que nós temos para contar do que a gente viveu nessas experiências de curto prazo em muitas cidades que a gente teve. Mas aí, então agora um corte para 1 ano ou 2 depois. A gente estava treinando uma equipe aqui em São Paulo para mais uma viagem. E a gente treinou aqui na Grande São Paulo. Aqui. Eu não me lembro para que cidade a gente foi. A gente foi para Cananéia. A gente treinou o pessoal aqui e foi para Cananéia. Só que na mesma época eu estava tendo o track. E o Márcio tinha que fazer o track 2. E tinha 3 dos nossos que tinham que fazer o track 2. Então a gente, no final do treinamento, do nosso treinamento de equipe, era uma semana. O Márcio ficou 4 dias e ele foi com ele mais 2 foram pro track lá de vocês para terminar e depois encontrou com a gente lá em Cananéia. Isso. Aí ele chega lá e o Márcio fazendo o track 2 e os grupos são separados, track 2 e track 1. E aí um dia lá treinando, alguém falou assim, tem uma mulher aqui que é de Brasília. Tem uma mulher que tá treinando aqui que é de Brasília. Aí falou, vou conhecer ela. Chegou lá. Aí falou, de onde você é? Ela falou, sou da cidade estrutural. Aí, como cidade estrutural? E aí, o que aconteceu? O Márcio conta a história de que ela falou o seguinte, mas como que você ficou sabendo? E vai conversando e tal, e chega no seguinte, que ele falou assim, aconteceu que eu moro na frente de uma quadra. Era aquela quadra. E um dia eu vi uns caras chegando e mudando tudo lá na quadra. Que assim, era sempre briga, era sempre um monte de problema. De repente chegam os caras e o ambiente muda. Uau. O futebol mudou um negócio lá. E eu fiquei impressionado com aquilo. Aí tentei descobrir. Depois, aí na semana seguinte eles foram embora. Tentei descobrir de onde que era. Fui andando, cheguei lá no lugar onde o grupo se reunia, que era a igreja lá que tava começando. E aí descobriu o treinamento do Ambassadors. E ela falou, a nossa comunidade precisa de uma coisa que não para. E aí, então, essa mulher, então, é uma mulher que foi tocada à distância. Ela não entrou na quadra, ela não jogou bola com ninguém, ela não viu nada. Então, assim, pensando que
todo mundo pensa, a formação tem que ser alguém que... Então ela veio para o treinamento. Isso. E o nome dela é Cleuda. Aí, tá. E só para acrescentar, né? Hoje ela está abrindo 2 frentes de Ministério com Futebol, com uma denominação perto de Goiânia, uma cidade, Senador Canedo, que é um contato da Cleuda. Uau. Que é essa mulher que você está falando. Olha ela que está coisa. ativa. Uau. Uau. Emocionante, né? Quanto resultado através disso, né? Impressionante, impressionante. Muito especial. E o pastor voluntário que estava envolvido, o Claudemir, né? Sim, é verdade. Ele Foi hoje está na diretoria do Ambassadors e ele é um dos que está trabalhando para a gente fazer o trek agora em Brasília. Esse ano vai ser a primeira versão do trek, né? Em Brasília. Em Brasília. Nós fizemos em 2014, no período da Copa, que a gente fez o trek em várias cidades, mas agora já tem uma base em Brasília e eles estão, além de ter a escolinha, já tem um grupo de professores que vão iniciar o treinamento regular lá, ou seja, então vai acontecer esse ano e deve acontecer cada ano. Então, com essa turma aí que você falou. Olha que coisa. Então, essa é uma energia, né, que a gente gasta, né? Eu fiquei emocionado de lembrar quanta coisa aconteceu lá, né? Então, isso aí que você conta, falando disso, né? Falar que tem alguns sinais do reino de Deus chegando nos lugares. Sim. Para mudar a história daquele lugar, a história da vida das pessoas. Uma coisa que é impressionante, porque quando eu falo assim, a gente orou para parar de chover, mas olha o que aconteceu, né? O que veio depois? Sim. Né? Parou de chover porque não é só para jogar bola? Não, não foi não. Teve uma mudança, né? Incrível, o reino de cenário. Deus chegando naquele lugar. Foi. De morte, era um lugar de morte. Tinha, né? Tem uma história... Quem já pisou em cidade estrutural, se você já pisou, se você já... Pesquisa aí, cidade estrutural, e para você entender o que eu estou falando. É um lugar onde o evangelho ainda tem muita coisa para transformar lá. Né? Mas ter chego lá é um dos lugares mais difíceis que a gente já teve tem uma história viagens. semelhante do nosso amigo Ricardo Nogueira, e ele era pastor aqui no Grajaú de uma igreja presbiteriana, né? E abriram-se algumas frentes ali, no Jardim Heimberg, Vila Natal. E um dia eles acharam que tinham que entrar numa região lá chamada ZR. A ZR é um lugar onde poucos se aventuram a entrar, mas tinha uma quadra e ele foi lá e falou, quem é o responsável pela quadra? O fulano ali. É o homem que manda, né? E aí ele foi lá e falou, olha, nós temos um projeto para trabalhar com crianças. Ele falou, mas como que é isso? Um senhorzinho desse tamanho assim, mas era grandão lá, né? E assim, aí ele falou, vocês podem vir. E aí liberou, o projeto começou e ele sempre passava por ali, né? Para ver que... Então, o Ricardo conta essa história que, através desse diálogo, né, um projeto se iniciou ali naquela comunidade, porque esse pessoal, apesar de eles estarem envolvidos com coisas que eles sabem que estão erradas, eles querem que os seus netos, né, que na verdade eram os netos e filhos e netos, que poderiam ter um caminho diferente, né? Então, assim como você falou lá de cidade estrutural, eu posso dizer, né, ZR... E quantos lugares, né? Quantos lugares em outros países, como em Calcutá, né? Como nós falamos da cidade de Calcutá, mas a gente estabeleceu esse projeto numa vila, né? Próxima a Calcutá, e ali muitas crianças foram transformadas. Hoje o projeto todo da Índia é gerido
por os jovens que foram discipulados ali no campo, na linha do trem, né? Que ali é uma região que tem... E é uma bênção ver essas coisas acontecer, né? Sim, sim. É. Eu vi, tem coisas que eu vi, né? Tem uma dinâmica do Don Bastards que é marcante, que às vezes eu tô falando em algum lugar, em alguma conferência missionária, algum evento, eu conto essa história e algumas vezes as pessoas compreenderam a graça e aceitaram Jesus, porque eu contei a história. Olha como é poderoso o negócio. Eu contei a história da dinâmica e as pessoas reconhecem, compreendem a graça, reconhecem o perdão em Jesus, né, dos nossos pecados. É uma... onde você combina que aquele que fizer menos embaixadinhas, né? Isso. Que deixar... Quem fizer menos vai levar um tapa na mão de todo mundo. Né? Ou vai pagar 10. Tem uma coisa, né? Vai pagar o... Sim, um castigo, quem fizer menos, né? vai ter um castigo. Quem fizer menos vai ter o castigo. E eu vi isso algumas vezes. E aí o pessoal começa a fazer lá a embaixadinha e é engraçado que na hora que tá valendo... Não consegue fazer. Tem gente... Porque tem gente que faz um monte, mas na hora que tá valendo não consegue fazer, né? E aí vai lá, tá valendo, e tem gente assim que de primeira já começa, faz duas. E você sabe, o cara bom de bola fez duas, né? Tá valendo. Como que vai ser isso? E aí vai indo e chega a hora que alguém... Esse que fez menos vai ter que levar um tapa forte na mão de cada um. E na hora que ele vai pagar, o treinador entra no lugar, né? E tira, né? E coloca a mão. Não, agora se vão bater em mim, não vai bater nele, não. Vai bater na minha mão. Me lembro que teve uma vez que o cara... Que o treinador, né, entrou no lugar e falou, não vai fazer não, tira a mão, o que vai ser? Ele empurrou assim de corpo para não tem que ser eu, não treinador, porque eles têm um apego, né? Porque o treinador ele passou uma semana treinando, né, junto com eles. E, geralmente essa dinâmica é depois que ganha já uma intimidade com a turma. Empurra e tal, falou não, de jeito nenhum. E eu me lembro desse cara começou a chorar. Um homem adulto, era essa hora que a gente estava fazendo, ele estava fazendo com 40 a mais. Uau. No Master, o cara começou a chorar. Na hora, e ele ficou... E aí é uma coisa assim, que é engraçado, uma coisa que parte das pessoas, quando vê que o treinador toma o lugar do castigo, e ele coloca a mão para levar o castigo, ele tem gente que vem e faz de conta só que... E tem gente que não, que dá o castigo mesmo. Né? E aí a aplicação depois, né? De falar o que Jesus fez. Jesus sofreu o castigo. No nosso lugar. A gente era como aquele que merecia ser castigado porque a gente combinou. E aí faz a aplicação ali. Eu vi muitas vezes essa dinâmica e de ver quanto isso é uma coisa simples, mas como isso movimenta e cria conversas profundas para depois. As pessoas voltam. Eu me lembro numa das cidades que a gente falou no rádio da cidade. E aí marcou um campeonato, falou na rádio, o pessoal veio para o campeonato, aí finalizou o projeto lá e tal. Me lembro que teve uma pessoa lá que falou, não, essa história que... Tem que contar a história do jeito que vocês contaram aqui lá na rádio, né? E, enfim, que legal. Muitas histórias transformadoras, que é o resultado do Ambassadors e de um jeito que a gente nem é um projeto do Ambassadors, né? Mas quanta transformação a gente viveu pelo que a gente aprendeu. A ferramenta futebol, ela é da nossa cultura brasileira, mas também de uma cultura global hoje, né? Muitos que estão agora fazendo, usando, né,
as ferramentas do Ambassadors estão em países africanos, asiáticos, enfim. A Copa Ubabala é de vocês também? Não, é da coalizão internacional. Mas muitos desses ministérios se encontram, né? Na coalizão internacional de ministérios esportivos. Eles veem o Ambassadors, quando fala futebol, então o Ambassadors é o ministério que... Mas tem vários outros esportes, né? E a gente fala de futebol, mas a gente podia falar da música, a gente podia falar... Do jiu-jitsu, né? No nosso caso, hoje, o predominante é jiu-jitsu. Da mídia, né? Que é fantástica. Mas uma coisa que você falou das dinâmicas, né? Uma que a gente usa bastante é da bola cheia e a bola murcha, né? Que aí também desafia 2 alunos a controlar uma bola, e eles controlam bem, depois dão uma bola murcha, e obviamente que eles não conseguem repetir a performance, né? E aí a gente fala da diferença de uma vida com propósito, né? E uma vida... Então tem várias pequenas histórias, né? Que a gente pode ilustrar, que ali no meio esportivo acaba tendo esse efeito, né? Ou uma bola, quando é uma palestra, uma bola bonita, novinha, né? E aqui uma bola toda acabada, né? E no final, sua bola, talvez a sua vida, né? Tá aqui na estante, intacta, mas essa aqui é bem velhinha, mas ela já cumpriu o propósito dela, porque ela entrou em tantos gols, né? Jogou em tantos lugares e eu quero ser essa bolinha surrada, já tô, né? Mas é isso aí. Zé, quando a gente... quando vem uma pessoa aqui, a gente tem perguntas fixas que a gente faz exatamente as mesmas perguntas para todos os convidados. Certo. Eu sou responsável por uma dessas perguntas. Responsável por 2 dessas perguntas. Quando a gente considera esse mundo do terceiro setor, do empreendedorismo social, a gente está falando sempre de pessoas que elas querem construir iniciativas, projetos para que muitas pessoas vençam, né? Nunca, quando a gente olha por uma ótica do empreendedorismo social, são projetos e iniciativas somente para benefício próprio. Não quer dizer que ele não exista, mas nunca é somente para benefício próprio. Então, a pergunta foi construída pensando nessa lógica. Se você vence, quem vence junto com você? Pois é. Eu penso que o reino de Deus vence, né? Porque... como falamos, essa ferramenta do futebol é mais do que um meio de realização pessoal, né? Ela se torna uma ferramenta de transformação de vidas e de entendimento do que é o reino dos céus, que é exatamente viver não para benefício próprio, mas para servir o próximo, né? Então, quando a gente vê uma comunidade sendo transformada, pessoas sendo capacitadas, a gente se realiza, mas a gente sabe que foi para isso que a gente chegou aqui, né? Então, a vitória do reino é ver realmente pessoas chegando perto de Deus, chegando perto dos objetivos que Deus, especificamente, né, usando os talentos e os recursos que Deus deu para ela, não apenas sobreviver, né, mas viver. A gente fala no material que a gente tem, que está disponível, que é um livro, né, do Aaron. O Aaron foi um dos treinadores
que foi jogador profissional nos Estados Unidos, né? E ele escreve sobre isso. Viver para mais, né? Viver para si Viva mesmo. por mais, né? Eu lembro desse livro, sim. Você pode viver para si mesmo ou você pode viver para mais, que é viver para a glória de Deus, né? Num sentido de que essa é a vitória que nós queremos. Né? Legal. Zé, uma coisa aqui. Tem algumas coisas alguns encontros que só que a gente pudesse acontecer pessoalmente seria muito bom. Mas tem encontros que precisam de uma abstração que só acontecem dentro da gente. E a pergunta que eu tenho é dentro dessa lógica. Se você pudesse encontrar com o menino Zé, com 10 anos de idade, lá em Mineiros. E Zezinho. Você e o Zezinho. Vocês pudessem se encontrar, e isso só acontece dentro da gente, né? E vocês passam tempo conversando, não é só se encontrar. Passam tempo conversando, e você conhece bem ele e ele não te conhece, porque você é do futuro. Ele não te conhece, mas você conhece ele. Se você encontrasse o Zezinho e pudesse passar um tempo conversando com ele, o que você ia dizer para ele, para o teu eu de 10 anos? O que você diria para ele? Essas são perguntas difíceis, né? Boa. Eu ia dizer, Zezinho, você é muito chorão, né? Com 10 anos eu era um menino muito chorão. Eu tinha muitos sonhos, mas muitos medos, né? E talvez fosse dizer para ele ter coragem, né? Porque aqueles medos, eles iriam ser trabalhados, né? Então, certamente, Deus usou aquela fragilidade da minha insegurança, dos meus medos do escuro, medo disso, medo daquilo, para que eu pudesse experimentar uma confiança que eu acredito que, por exemplo, o futebol me deu um caminho, né? Porque essa minha insegurança, quando eu comecei a jogar e eu descobri que eu jogava, aí as pessoas começaram a falar, você pode ser um jogador, né? Tal, e aquilo dentro daquele menino, né? Fazia muito incentivo, né? Então eu diria para ele, olha, você ainda vai experimentar coisas grandes aí pela frente, mas se prepare, mas para de chorar, viu? E eu vejo, né, Júnior, que de certa forma a palavra medo me acompanhou em muitos momentos na minha vida, inclusive agora na terceira idade, ó, eu já estou chegando lá. E só que vem de maneiras diferentes, né? Lá era uma insegurança adolescente, infantil, mas aí depois agora, né? Uma situação de os filhos vindo para uma outra situação, né? Daqui a pouco eu estou com os genros e netos, então então na vida eu acho que se eu pudesse dizer era coragem, porque vai dar certo aí. É a palavra, né, que a gente tem para Josué, né? É uma palavra, né? É uma palavra. Sim. Mas aí você tá lá meia hora conversando com o Zezinho e contando coisas do que você tem vivido. Vai dar certo. E falou com ele, contou as coisas, contou os lugares por onde você andou e tudo. O que você acha que ele diria para você? O que você acha que ele sentiria ouvindo coisas como a gente falou aqui agora? O que o Zezinho sentiria? Porque de algum jeito tem alguém com esse sentimento de Zezinho ouvindo a gente aqui, né? Então, assim, acho que ele ia falar assim, você tá tão careca. Não, mas você pode usar um boné.
Ah, eu acho que eu imagino que ele iria ser encorajado para enfrentar a vida, né? Assim, eu creio que uma das grandes riquezas que Deus me deu foi através do futebol eu me ter autoconfiança e ter experiências de fracasso, sucesso, crescimento, mas também de preparação para que foi a minha vocação, né? Como pastor, como professor. Então, muito do que hoje eu sou vem dessa estrada, né? Então, será que ele diria assim, continua aí que... Ele ia acreditar em você? Pois é. Tantos lugares, tantos países, tantas histórias. Eu queria ficar assim... Será que isso vai acontecer Será mesmo? que sou eu mesmo, né? Mas é bom ver que em toda essa caminhada, né? A gente... fica muito claro que não é a nossa... o nosso sucesso, a nossa performance, mas a presença graciosa e a força de Deus, né, do Evangelho que veio até nós, né? E assim, eu acho que é por aí. Eu não sei se eu saberia responder essa pergunta. Essa pergunta é difícil, viu? É um desafio. Zé, você está treinando algum time agora? Eu estou treinando o time da Casa Esperança aqui perto, o Grajaú, que são crianças de sub-11, sub-13, sub-15, né? E treino um time feminino às sextas-feiras à noite. É tudo num nível, né, de amador, mas também projetos que são sociais, né? E sempre com essa ideia também de passar uma mensagem nos nossos jogos. Inclusive, domingo a gente tem um jogo classificatório lá no TCP, aqui na Aclimação. E meu time perdeu o primeiro jogo, vai ter que ganhar. Então, as meninas que vão assistir aí vão... Estou dando uma palavra aí de incentivo a elas. Zé, obrigado pela sua participação. Obrigado por... Importante o Zé falar como é que o pessoal faz. É isso aí. Quem quiser te encontrar, saber mais sobre o Ambassadors, como que faz? Onde procurar? Então, o Ambassadors está nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, mas o meu número é fácil aí também de localizar. E, assim, a gente está na iminência do Trek, né, que é esse treinamento. Vai ser quando? Vai acontecer dia 2 a 5 de abril, em Atibaia. E a inscrição é R$600, cobre 3 dias, né, a alimentação, material didático também, camisetas né? Então, se alguém quiser aprender como implantar esse esporte na comunidade, futebol na comunidade? Futebol na comunidade. Quem quiser aprender para implantar isso, quem quiser fazer isso pela missão, pela igreja, pela, sei lá... Tem que vir para o Trek, porque lá, além da gente fazer esse primeiro envisionamento, né? A ideia é que você comece a conviver com outros treinadores, agentes sociais, né, que estão envolvidos em projetos na igreja ou na comunidade. E aí há um crescimento, porque a gente vai marcando amistosos, jogando campeonatos e aprendendo juntos, né? Que essa é a ideia de ter uma comunidade de treinadores que aprendem junto, tanto da parte do esporte, né, do futebol, como também de maneiras de chegar no coração da criança, no coração do jovem, através do futebol, né? Então é por aí, Rony. Muito bom. Obrigado pela presença, pela conversa, por ter vindo até aqui. E estamos juntos aí na caminhada, sempre trocando e buscando transformar o mundo.
Amém. Bom, gente, se você gostou da história aqui, do que a gente pode ver acontecendo a partir do futebol, das transformações que acontecem a partir disso, daquilo que é feito nessa estratégia para aproximar as pessoas de uma vida comunitária, de uma comunidade de fé, para apresentar o reino de Deus. Se você gostou disso, você conhece alguém que vai gostar de ver essa história, encaminha, curte aqui, você ajuda bastante a gente quando você curte nosso canal, quando você marca aí para você acompanhar as próximas histórias. E não deixa também de compartilhar com os amigos, de falar sobre isso que a gente está fazendo aqui. Falando e Fazendo para a gente contar essas histórias. E a cada semana a gente tem uma história como essa que a gente ouviu aqui agora. A gente se vê na semana que vem.